Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que legal! Tá tudo bem com você, com a sua família? Que bom, fico feliz com isso. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E estou feliz hoje por poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. Nossa, como é gostoso esse momento especial. É um momento bem curtinho, né? Um tempo pequeno, mas muito importante, onde a gente pode orar juntos, compartilhar uma história da Bíblia, né? Que legal! É um momento muito importante. Por isso, eu quero que você agora deixe tudo o que você estava fazendo, chame a sua família, a mamãe, o papai, todos os adultos que estão aí com você, para nesse momento a gente poder falar com Deus e ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Vamos orar? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos. Abaixo a cabeça em atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Deus Santo, Deus Criador, Deus que cuida de mim, que criou meninos e meninas para o seu louvor. Deus perfeito e que está, Pai, todos os dias atentos à nossa oração, que ouve e responde à nossa oração. Um Deus que nos ama e que cuida de nós. Pai, te agradeço pela vida de cada criança, por essa criança que está assistindo esse vídeo, por essa família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Você orou comigo? Você gosta de orar? Que bom, porque orar é muito importante. E a gente deve orar todos os dias, todos os momentos, estar sempre falando com o Papai do Céu. Bem, crianças, chegou uma hora muito especial, a hora da história. E eu gostaria de compartilhar com você uma história que está registrada aqui na Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de histórias legais, histórias de milagres, de ação, de aventuras. Nossa, de reis! Você gosta de ouvir histórias? Então a Bíblia é um livro muito especial. E Jesus gostava muito de contar histórias. Ele foi o maior contador de histórias que eu já conheci. Crianças, e hoje a nossa história está registrada no primeiro livro do Novo Testamento. Você sabe qual é? Isso mesmo! Você acertou! O livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o 35. Depois você lê ou pede para a mamãe ler para você, tá bem? Antes de começar a nossa história, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus, ele começou essa história, ou nessa história Jesus falou uma conta de matemática. Você já está aprendendo matemática na escola? Já teve aula de multiplicação? Que negócio complicado, né? Mas ele falou uma conta matemática. 70 vezes 7. Nossa, o que Jesus queria com isso? O que será que Jesus quis dizer? Você pensa e depois você vai responder para mim, tá bem? Crianças, eu também quero te fazer outra pergunta. Você já se sentiu com o coração triste porque alguém magoou você? Sabe, alguém falou uma palavra ou teve uma atitude muito ruim com você e o seu coraçãozinho ficou muito chateado? Ou você também, alguém também fez uma coisa muito chata com você e você ficou com muita raiva? Sim, eu também. São sentimentos que a gente tem, né? As crianças, os adultos têm esses sentimentos, sabe? Mas o mais importante é como a gente se livra deles. E Jesus ensinou isso através dessa história. Como se livrar desses sentimentos ruins? Vamos aprender? Certa vez, Jesus tinha alguns amigos que ele chamava de discípulos. Discípulos
eram seguidores de Jesus. E Jesus escolheu vários discípulos, homens que ele iria preparar para continuar o seu trabalho quando ele voltasse ao Pai, voltasse para o céu. E um dia, um dos discípulos de Jesus, Pedro, estava muito preocupado com algumas dúvidas e ele perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar? E Pedro, como ele era assim, ele era muito afoito, sabe? Ele era muito ansioso. Ele perguntou, já respondeu. Jesus, 7 vezes a gente deve perdoar? Jesus falou assim: não, Pedro, a gente deve perdoar 70 vezes 7. Nossa! E Jesus gostava muito de contar história através de parábolas. Você já aprendeu o que é parábola, né? São histórias curtas, mas que ensina verdades muito importantes para a nossa vida. Então Jesus contou assim, que certo rei, um dia, ele começou descobriu que no seu reino havia pessoas que deviam para ele, sabe? Aí o rei pediu para os seus empregados fazer uma investigação. Bom, ele descobriu um homem que devia muito dinheiro para ele. E ele pediu para os seus empregados chamar esse homem. Esse homem foi até a presença do rei. E quando chegou lá, o rei falou: olha, você pode me pagar a sua dívida? Que é muito grande. Você deve muito para mim. Muito dinheiro. Aquele homem falou assim para o rei: rei, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Sabe, naquela época, quando não se pagava uma dívida para o rei tinha o direito de pegar esse homem, né, que é o devedor, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, toda a sua família, e encerrar na prisão até que essa dívida fosse paga. Mas o rei, ele ficou muito comovido com o pedido daquele homem, e o rei falou para o homem: olha, você está perdoado a sua dívida, você não me deve mais nada. E o homem saiu dali todo feliz porque tinha sido perdoado a sua dívida. Mas sabe, crianças, quando o homem saiu dali, ele lembrou que tinha um amigo que ele havia emprestado um dinheiro. Era um pouquinho, não era muito. Mas ele falou: eu vou cobrar ele está me devendo. Sabe, aquele homem fez a mesma coisa. Por favor, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas aquele homem, ele fez igual ao rei? Ele perdoou aquele amigo por dever dinheiro para ele? Não, crianças, não. Ele não perdoou. Ele falou: eu quero que você me pague agora, eu quero o dinheiro agora. Bravo com o homem, sem compaixão. E aquele homem ficou muito chateado, sabe? E ele pegou aquele amigo, mandou prender e falou: você vai ficar preso até você me pagar. Bom, ele preso, quem teria que pagar a dívida? A esposa e os filhos teriam que pagar essa dívida. Nossa, que história, né? Aquele homem, ele não quis perdoar, sabe? Só que as pessoas souberam disso. E os empregados do rei, foram correndo contar para o rei: rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou aquela grande dívida? Ele fez assim. Ele não perdoou o moço que devia para ele. E ele mandou prender aquele moço. E ele está preso. O rei falou: muito bem, chame ele aqui. Quando ele chegou na presença do rei, o rei falou assim: nossa, eu perdoei você uma grande dívida e você não teve coragem, amor no coração para perdoar o que estava te devendo?
Ah, então por isso você vai ser encerrado na prisão até você pagar a sua dívida. Que história, né? Eu fiquei pensando, nossa, é verdade. A gente precisa ter um coração perdoador. Jesus, ele ensinou através dessa parábola que eu e você precisamos perdoar. Precisamos perdoar aquele amiguinho, precisamos perdoar quem deixa o nosso coração magoado, triste, com raiva. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Eu preciso, através da minha palavra, dizer: eu te perdoo. Então, perdão é uma atitude que eu devo ter em relação às pessoas. Não é fácil, eu sei, mas Jesus ensinou que eu devo perdoar. Sabe, crianças, aqui tem uma caixinha que chama caixinha do perdão, sabe? E dentro dela tem algo bem interessante que eu vou pegar para mostrar para vocês, sabe? Quando a gente não perdoa, o nosso coração, ele fica assim, dolorido, ele fica triste e nós ficamos abatidos, doentes, porque aquela mágoa, aquela tristeza, ela vai crescendo dentro de nós, aquela raiva, sabe? E nós, quando não perdoamos, nós que somos mais prejudicados. E a Bíblia diz que nós não temos forças em nós mesmos para perdoar, né? A nossa vontade, às vezes, é de desejar o mal para aquela pessoa que nos feriu, mas em Jesus, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele perdoou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Nós estávamos afastados de Deus. Nós tínhamos uma dívida imensa, não tínhamos como pagar. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Jesus. Mas Jesus, através da sua morte na cruz, ele pagou a nossa dívida e nos perdoou e continua nos perdoando. Quando nós reconhecemos que pecamos, Jesus, ele perdoa. Todos os dias, ele está pronto a nos perdoar quando reconhecemos o nosso erro. E assim, o nosso coração triste, doente, magoado, passa a ficar um coração alegre. Ai, quando perdoamos, o nosso coração fica em paz, fica limpo, fica feliz, sabe? Jesus quer que você tenha um coração perdoador. Ah, e aquela pergunta que eu fiz, você já conseguiu responder? Por que Jesus falou para Pedro que você deve perdoar 70 vezes 7? Será que Pedro foi fazer as contas? Espera aí, 70 vezes 7? Não, não era isso que Jesus queria dizer. Jesus, ele quis dizer que 70 vezes 7 significava que eu devo perdoar sempre. Sempre eu tenho que ter um coração perdoador. Sempre eu tenho que estar com o coração disposto a perdoar. 70 vezes 7 significa um número infinito. Eu preciso perdoar sempre que necessário, porque sempre Deus está disposto a me perdoar. Então, através de Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, Jesus me deu essa força. Jesus me deu essa coragem de ter essa atitude de perdoar e também de pedir perdão. Crianças, que você tenha um coração perdoador. Não deixe o seu coração ficar triste, com raiva, o seu coração ficar com mágoas, não. Sabe? Perdoe aquele que te ofendeu e também peça perdão quando você ofender alguém, magoar, deixar alguém triste. Peça perdão também e com certeza a pessoa vai te perdoar.
assim como Deus nos perdoa todos os dias, porque nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Crianças, eu fico muito feliz, já está no final, né, da nossa aula, mas eu tenho certeza que Deus falou o seu coração e você aprendeu mais um pouquinho da palavra de Deus. Olha, um beijo no seu coração, fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau! Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor.